Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Qual o brilho que chama a atenção? Hoje, no 6º dia do jejum de Daniel, o 6º dia do jejum da alegria completa, eu gostaria de fazer essa pergunta para você. Aliás, estamos quase que terminando o 6º dia, porque já estamos no finalzinho do sábado. Qual o brilho que chama a atenção? O brilho dos que se alimentam de tudo que vem de Deus ou o brilho desse mundo enganoso? Eu queria que você me respondesse essa pergunta. O brilho nosso, o brilho seu, eu não sei se você está na presença de Deus, está com Deus, o brilho daqueles que são de Deus ou o brilho dos que não são de Deus? O brilho dos que não são de Deus tem chamado muito mais a atenção das pessoas. Isso é bíblico. O que mais atrai a pessoa não é preciso nem dizer, porque o brilho desse mundo tem chamado a atenção até mesmo das pessoas que estão dentro da igreja. Obreiros, pastores, pessoas que fazem o trabalho dentro da igreja. Muitos têm se afastado de Deus por causa do que esse mundo lhes oferece. E o mal não tem economizado. Os holofotes desse mundo traz cegueira às pessoas que são atraídas para eles. Não se deixe enganar. A luz do Espírito Santo é tudo que nossos olhos precisam ver. Os nossos olhos não precisam ver outra luz. Veja o que está escrito na Bíblia. Venha comigo. Aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, Bispo Irlan, que está comigo nos estúdios aqui, o Deus deste século tem cegado aqueles que estão até mesmo dentro da igreja. Qual a experiência que nós, cuidando dos obreiros, cuidando dos servos, temos tido? Perdemos muitos porque estão olhando, buscando os holofotes desse mundo. Entram numa rede social para ver o que as pessoas vão comentar sobre ele, e se ninguém comenta nada de bom, a pessoa já fica triste, já entra em depressão, provando que elas já não são mais ou nunca foram a luz. Boa noite. Boa noite, Bispo Maus, boa noite a todos. Em todos esses anos que nós estivemos aqui atendendo ex-obreiros, aqueles que um dia foram muito usados por Deus, aqueles que um dia foram cheios do Espírito Santo e ajudaram a tantas pessoas, estavam ali agora caídos, dominados pelo mal, dominados pela depressão, dominados pela mágoa, sem certeza da salvação, com medo.
essas pessoas, elas caíram justamente por causa disso. E algumas, nós já chegamos a atender, o senhor também com certeza, e ela dizia que quando ela via alguém falando, uma pessoa que foi usada por Deus, estava agora manifestada com um espírito maligno, ela dizia, como que isso pode acontecer? E, de repente, ela estava ali também, sem entender por que aquilo tinha acontecido com ela, porque ela se esquece que a investida do diabo é pesada contra ela, porque ela é uma alma preciosa. Ora, o diabo, ele investiu contra o Senhor Jesus, o Salvador, o Filho de Deus. Ele não vai investir contra mim, contra o Senhor e contra todos os demais? Ele não mediu esforços para tentar ofuscar Jesus, para tentar fazer com que Jesus olhasse para o brilho desse mundo. Então, eu tenho no programa de hoje o testemunho da Beatriz. Ela vai falar a respeito da luz que está dentro dela, ela não tinha essa luz, recebeu o Espírito de Deus. Você vai acompanhar com a gente no programa de hoje o testemunho da Beatriz. Daqui a pouquinho, hoje ela está com 28 anos, ela é uma auxiliar de escritório, mas enfrentou guerras, lutas, dificuldades. É o testemunho do Espírito Santo, é o testemunho da luz que é o próprio Deus dentro da gente. Eu tenho também lá na nossa central, hoje o bispo Irlan vai atender, vai responder as perguntas das pessoas, né? Estamos à disposição. A pessoa pode, o obreiro, quem quiser que assiste o programa Obreiros em Foco, enviar sua pergunta também, você pode enviar para o WhatsApp do programa Obreiros em Foco. Tá aí o número, você pode anotar e mandar, grava aí com o seu telefone na posição horizontal, você grava 30 segundos, 20 segundos, fazendo uma pergunta. E não tenha medo, não. Pode fazer a pergunta que você quiser. 95-339-2828. O pastor William está lá na nossa central de atendimento, ele que é o responsável da EVG aqui do Templo de Salomão, de São Paulo, ajudando a chegar até os aflitos e necessitados a palavra de Deus. Pastor William, o senhor estará aí auxiliando essas pessoas que estarão ligando para a gente e nós vamos enviar para elas o resgate. Todos têm à disposição o telefone 3573-3535 e pode começar a ligar agora que nós já estaremos falando dessas pessoas e falando com essas pessoas. Boa noite. Boa noite, Bispo Mause, Bispo Irlan e a todos que nesse momento nos acompanham. E nós estamos aqui, não é de má vontade não, nós estamos aqui com toda a nossa força, empenhados para poder te ouvir. Você que nesse exato momento está sofrendo com uma angústia, com uma depressão, essa equipe preparada, cheia do Espírito Santo, está aqui para poder te ouvir. O nosso telefone 0 operadora 11 3573 3535. E o resgate vai chegar hoje aí até a sua casa. Inclusive, nós temos agora, pastor William, uma matéria do grupo EVG, essa matéria fortíssima que o EVG levou auxílio, levou para as pessoas necessitadas, carentes. Nós vamos acompanhar esse trabalho que foi feito na Semana Santa. Muitos estão com as suas famílias, longe das suas famílias, muitos estão problemáticos, muitos não têm nada dentro de casa. E esse trabalho que foi feito com as pessoas foi a EVG. E o senhor sabe dessa matéria, pastor, os Guardiões da Estrada? Sim, senhor, nós realizamos esse trabalho com os caminhoneiros porque sabemos que a maior parte do tempo deles passam longe das suas casas e até mesmo da presença de Deus pelo fato deles estarem totalmente envolvidos com essas entregas. E tem caso até algum deles com depressão, usam até drogas para poder
se manter acordados para poder fazer um outro serviço. A vida deles realmente é bem sofrida, bispo. Fazer uma refeição, receber um kit de higiene, faz com que eles sintam-se especiais. Então, os guardiões da estrada têm feito esse trabalho através do grupo de evangelização, a EVG. Vamos acompanhar esse trabalho. Eu, Bispo Irlan, Pastor William, vamos acompanhar aqui dos estúdios esse trabalho. Vamos lá. Nesta Semana Santa, enquanto muitos se reúnem com a família, há aqueles que estão distantes de casa, nas estradas e rodovias espalhadas por todo o país. Os caminhoneiros não têm parada certa. Na boleia de um caminhão e em terminais de cargas, fazem sua morada improvisada, passando por muitas privações diárias. Fazer uma refeição digna, receber kits de higiene pessoal, ter alguém para conversar e que se importa, são coisas que os fazem se sentir lembrados. Os guardiões da estrada têm a missão não apenas social, mas espiritual de transmitir o amor e o cuidado de Deus com cada um de nós. Na estrada, a nossa dificuldade é o seguinte: a gente chega no posto, se não pagar não dorme, se não pagar não toma banho. Para usar o banheiro é R$2, R$3. Um banho está custando de R$8 a R$15. Nossa dificuldade é essa. E não adianta não querer bater boca. Até a Polícia Federal ele chama pra gente. Entendeu? Eu quero agradecer a Deus, né? Que está aqui mais uma vez, participando desse evento maravilhoso, que sempre está aí ajudando a gente na estrada. Porque é isso que a nossa classe caminhoneira precisa. É de um apoio, igual a Universal dá para nós. Eu já participei na Paraíba, João Pessoa, Natal, Fortaleza, Cuiabá. Já participei no Maranhão, em Brasília já. E agora hoje de novo aqui. É um projeto, né? Que vem aí sempre ajudando a gente. Enquanto pode, né? E nós precisa. Na estrada, simplesmente falta sair, um apoio. E esse apoio vem de Deus, né? E o projeto vem dele. E eu fico muito agradecido, mais uma vez. Só no primeiro trimestre deste ano, mais de 17 mil voluntários alcançaram quase 39 mil pessoas. Entre caminhoneiros e familiares, em mais de 2.000 eventos realizados. Tanta dedicação dos voluntários traz a certeza para cada caminhoneiro de que Deus cuida deles aonde quer que eles estejam. Realmente esse trabalho faz com que esses homens que vivem parte da sua vida nas estradas se sentirem pessoas especiais. Nós amanhã estaremos compartilhando com todos aquela visita missionária do Bispo Júlio em Guarulhos. Dia 17 vai ser um dia muito especial em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Porque vai ser a Santa Ceia da Ressurreição. A visita missionária do Bispo será em Guarulhos, domingo, 17, 9h30 da manhã. Avenida Paulo Facini, 705, ali no bairro Macedo. Está aí a nossa catedral bonita, né, lá de Guarulhos. Conhece, Bispo Irlan? Sim, conheço. Nossa catedral. Já tive a oportunidade de ir lá. Eu uma vez entrei na catedral, fizemos uma visita lá, mas não para fazer reunião, conhecemos a catedral. Conhecemos Guarulhos, ficamos lá mais de um ano em Guarulhos. Mas já faz muito tempo. Muito tempo. Mais de 30 anos. Ah, muito tempo, muito tempo. E aí o bispo estará visitando, uma visita muito especial. Tanto o Bispo Júlio como a Vivi estará com ele aí, abençoando todas as pessoas. E eu tenho certeza que vai ser algo muito especial que vai acontecer na vida de todos vocês. O Espírito Santo será derramado sobre a sua vida. Depois a gente volta falando mais do dia 17, porque vai ser também a Santa Ceia da Ressurreição. Bispo William, Bispo Irlan, firme aí para a próxima pergunta. Firme e forte, pronto para responder. Vamos acompanhar a Bispo Irlan respondendo essa pergunta.
Boa tarde, Bispo. Meu nome é Janaína, eu falo da Igreja Niterói 2 do Rio de Janeiro. É normal a gente se surpreender muito com as nossas atitudes logo após o batismo com o Espírito Santo? Janaína, boa noite. Janaína de Niterói, no Rio de Janeiro. Sim, Janaína. De uma certa forma, sim. Porque está escrito aqui em 1 Samuel, o livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, diz o seguinte: E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. Aqui na Bíblia de Anotações do Bispo Macedo, diz assim: tornar-te-ás um outro homem. É isso que acontece quando o Espírito de Deus se apossa de alguém. Tudo se faz novo, o seu caráter muda, bem como a sua maneira de ser, pensar e agir. Além disso, passa a conhecer e praticar a vontade divina descrita em sua palavra. É claro que, mesmo tendo o seu espírito, a pessoa não perde o seu livre-arbítrio, pois ele orienta, mas não obriga ninguém a lhe obedecer. Sim, acontece isso sim. Até mesmo, isso aconteceu comigo, inclusive, quando você recebe o Espírito Santo e você vai falar de Jesus para alguém, você vai evangelizar, você se surpreende, porque você percebe nitidamente Deus te usando e colocando palavras na sua boca e fazendo você lembrar-se de palavras que você tinha escutado a pregação. E o batismo com o Espírito Santo é importante justamente por isso, porque ele dá principalmente poder para a pessoa testemunhar, falar do Senhor Jesus. Ele é marcado, né? O Espírito Santo, quando entra na pessoa, ele marca a pessoa com novas atitudes. Ela passa a fazer coisas que ela não fazia. É interessante isso. Nós agora vamos acompanhar algo que o Espírito Santo ele não pode obrigar a pessoa, o Bispo Irlan, a aliviar a consciência pesada dela. É uma atitude da pessoa. O Espírito Santo, ele dá o alerta, ele dá o sinal, mas é a pessoa que deve decidir. Eu tenho aqui agora imagens, nós temos agora um trecho, e eu quero que vocês acompanhem da série Reis, para que a gente possa comentar um pouco dessas cenas que você vai acompanhar, essa dramatização na época de Eli, o juiz Eli. Eu quero que você acompanhe e eu vou falar aqui com o Bispo Irlan e o pastor William a respeito dessas cenas. Vamos acompanhar. Ada e Samila foram embora. Voltou para criticar a minha decisão? Sabe o que é mais duro para mim? Que eu garantia a elas que elas seriam amparadas. Que o Senhor acreditaria nelas. Eu tinha certeza que o Senhor seria imparcial e faria justiça. Eu sempre vi o Senhor como um representante do caráter, da vontade de Deus. Agora eu tenho minhas dúvidas. Será que Deus agiria assim? Tenha mais respeito comigo. É o que eu sempre tive. Aprendi tanto com o Senhor. Tudo que eu sei sobre a Arca da Aliança, o tabernáculo, os mandamentos de Deus, foi o Senhor que me ensinou. Nunca dei ouvidos aos rumores, nunca acreditei no que os outros diziam. Até que eu mesmo fui roubado aqui no tabernáculo. Aí eu pensei, é porque o juiz ele não sabe. Mas será mesmo? O Senhor foi como um pai para mim. Agora, longe de mim ter um pai como o Senhor.
O temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Não se ponha a caminho com eles. Desvie o seu pé das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Não se esqueça desses ensinamentos e que o seu coração os guarde, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. E você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Porque o Senhor detesta o perverso. Os maus não dormem se não fizerem o mal. O sono foge deles se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da maldade e bebem o vinho das violências. É quando o juiz ele é indagado, ele é perguntado, quando você espera do juiz, supostamente de Deus, você espera uma reação de justiça e você acompanha e vê que a reação dele é injusta, vem a decepção, a pessoa é decepcionada. E, de repente, o rapaz ali, que você vê, a série vai te envolvendo e te leva a entender, o rapaz que estava fazendo as perguntas era um filisteu, ele poderia até ter se convertido, mas aquele péssimo testemunho, tanto do juiz como dos seus filhos, é impossível que aquela pessoa venha se converter por causa da decepção. Uma responsabilidade grande que ele tinha de representar Deus, de mostrar Deus como Deus realmente era, justo, santo. Ele teve a grande chance e ele preferiu ouvir o coração, preferiu atender o coração e ficar do lado dos filhos do que ser justo e representar Deus como Deus realmente era e como ele tinha que ser, porque ele era o juiz e ele era o sacerdote de Israel. Ele era o representante de Deus, não só para o povo de Israel, mas para os demais também. O pastor William, que está lá no CDA, quantos que tem o nome de obreiro, tem o nome de servo, está ali para ajudar as pessoas e se espera que aqueles servos venham ter um caráter ilibado, venham ter uma atitude louvável que leva a pessoa a olhar para Deus e, de repente, tem pessoas se decepcionando, até chegar ao ponto dessas pessoas saírem, abandonar a fé, porque já não tem mais jeito para elas, a voz do Espírito Santo já não chega mais no ouvido delas. É triste essa realidade na vida de muitas pessoas, pastor William. E quando a pessoa ela identifica alguém que exteriormente está vestido de juiz, mas ela acaba vendo que os frutos são de injustiça, totalmente contrário. E aí vem a decepção e o afastamento. Há exemplo de pessoas que têm ligado, bispo, a Maria de Goiás, que já foi obreira, está afastada e precisa de forças para poder voltar, e ela pede ajuda. Priscila também, do Rio de Janeiro, ela está afastada há 5 anos, o corpo todo está com manchas pretas, está doente, o médico não descobre a causa e já tentou o suicídio. E a gente vê, né, bispo, a situação do vazio ser tão grande que ela pensa da seguinte maneira: se eu acabar com a minha vida, vai acabar com o sofrimento. Mas não é isso. O sofrimento continua, perpetua até a eternidade. Por isso que a senhora, dona Priscila, busque essa ajuda, esteja conosco já nesse domingo para poder se fortalecer e ter uma nova vida. A oportunidade está nas suas mãos. E você que nos acompanha
e quer a nossa ajuda, 0 operadora 11 35 73 35 35. Vamos agora a uma matéria onde o bispo Júlio fez uma visita missionária lá em Santo André. Eu quero que você acompanhe com a gente essa visita. Vamos lá. Santa Catarina, Paraná, Paraíba. Alguns dos estados que já receberam a visita missionária do bispo Júlio Freitas. E onde ele tem passado, tem sido um marco na vida de milhares de pessoas. E essa missão continua, principalmente em São Paulo. Além de bairros como Vila Mariana e Cidade Tiradentes, vários municípios do interior, como Campinas, Praia Grande e Taubaté, também tiveram essa visita inédita. No último domingo, foi a vez de Santo André, região do ABC Paulista. A movimentação começou logo cedo e quem veio trouxe consigo a garrafa com água para receber direto do bispo Júlio Freitas um pouco da água do poço do solo sagrado do Templo de Salomão. Faça isso, meu Pai. Nós consagramos esta água a Ti, dedicamos a Ti, para que ela seja um ponto de contato, para que haja libertação dos depressivos, dos viciados e de todos que aqui chegarão a este lugar enviados por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Pode ter certeza, essa água vai ser um instrumento nas mãos de Deus, para que Ele venha purificar o corpo e então seja você possuído pelo Espírito Santo. É nessa fé que eu estou. A resposta de Deus chega a você. Amém? Vem com fé. Momentos de fé, renovação e fortalecimento para os que estavam se sentindo fracos espiritualmente. Diante do altar, os doentes e aqueles que buscavam pela cura de um familiar levantaram a água e clamaram com fé. O Senhor disse que vai nos dar a mão e fazer justiça. Então, que essa doença, que esse vício, que essa depressão, que é uma injustiça, Desapareça. Saia. De uma vez por todas. Qual o seu nome? Tá. Por que você veio diante do altar? Porque há 1 ano eu estou fazendo tratamento com hérnia de disco e sinto muita dor. Imagino. Se está deitada, dói. Se está sentada, dói. Se anda, dói. Se senta, dói. Já me afastei do trabalho várias vezes e isso está me prejudicando. E também estou fazendo tratamento para... Não, o médico constatou que eu estava com início de anemia. E agora eu creio, eu sentia toda sem energia, né? Porque a gente sente fraqueza. Claro. Né? Então isso tem me atrapalhado. Agora o mais difícil é as dores, são as dores. E como é que a senhora está aí agora? Leve, parece que eu nasci de novo. E a coluna? Sinto nada, coluna, nada, ombros, lombar, tudo que eu sentia, assim, até para pisar no chão, se você mexe o pé, o dedo dói. Quem tem hérnia de disco sabe que é isso. Dói toda a musculatura. E aí? Leve. Tá curado. Até fazer um alongamento. Deus é contigo. Um ano sentindo essa dor. Um ano. Meu Deus do céu. Quanto tempo a senhora fez esse tratamento? Eu estou fazendo ainda, tem mais de 1 ano. O médico disse que não tem jeito, é só fisioterapia e acupuntura. Subir não teve problema, agora vamos fazer, vamos descer agora. Vamos lá, gente. Desculpa, não quero abusar da boa vontade da senhora não, mas Deus quando faz a obra faz por completo, é ou não é? E agora? Ai, com certeza, maravilha. Tá curado. Para essa multidão, a semana começou 100% na presença de Deus. A força necessária para vencer os obstáculos e uma palavra de fé que trouxe o entendimento para mais uma semana de sucesso. Problemas todos nós enfrentamos. E Jesus falou que quem segue a Ele não sofrerá apenas problemas. Ele disse tribulações, que são piores que problemas.
Se você também precisa de uma transformação de vida, participe da concentração de fé em milagres com o Bispo Júlio Freitas. No próximo domingo, 17 de abril, a visita missionária será na Catedral da Universal em Guarulhos, a partir das 9 horas da manhã. Lembre-se de levar sua garrafa para receber um pouco da água do poço do solo sagrado do Templo de Salomão. Anote o endereço: Avenida Paulo Facini, 705, bairro Macedo, próximo ao Bosque Maia, em Guarulhos. Nós estaremos nesse domingo, dia 17, realizando a Santa Ceia da Ressurreição. E aí, em Guarulhos, o Bispo Júlio, ele vai chegar cedo. Ele não vai chegar 9h30, não. Você viu aí como que foi em Santo André. A partir das 8h30 da manhã, ele já está lá na porta da catedral. Ele primeiro faz a oração, depois ele se dirige à porta, na porta principal, para colocar um pouquinho da água que ele já recolheu aqui do poço, aqui da terra sagrada, santa, abençoada, esse solo sagrado, e está levando aí para Guarulhos. Então chega cedo para você poder ocupar o melhor lugar e antes receber um pouquinho da água aí com você. Nesse domingo, em todas as igrejas Bispo Irlan, estaremos realizando a Santa Ceia da Ressurreição. Promete, vai ser algo fortíssimo. O poder de Deus vai invadir a sua vida, você vai ser abençoado, não somente aí em Guarulhos, mas aqui no Templo de Salomão, em Taipas, onde está o Bispo Irlan. Quer dizer, em todas as igrejas, essa Santa Ceia vai ficar marcada na vida dessa pessoa. Com certeza. Vamos fechar a Semana Santa com esta Santa Ceia da Ressurreição. Em Taipas, o Bispo Eduardo Barbosa vai estar às 7 horas da manhã realizando a reunião e nós estaremos às 9h30 aí na Estrada de Taipas, 3.782, neste domingo especial com a Santa Ceia da Ressurreição. E nós temos o pastor William, que está lá na central de atendimento, no CDA, e nós temos mais pessoas aí, né, pastor William, que estão precisando de um resgate, estão precisando que alguém faça uma visita até essas pessoas. Exemplo aqui do João Lozano, bispo de Jaçanã, aqui em São Paulo, ele pede resgate para a esposa que não está saindo de casa e ela é ex-obreira. E também nós temos o seu Erval da Bahia. Ele diz assim: estou afastado, sofro com insônia, estou angustiado e eu não consigo voltar. Olha como é que a palavra ela tem poder. Senhor Erval, o senhor está dizendo que o senhor não consegue, mas a palavra de Deus diz que tudo é possível que crê. E a fé é essa arma que vai te levar a vencer essa situação. Já nesse domingo, pode estar conosco, buscando essa transformação no seu ser. E pode estar certo, nós vamos chegar aí na sua casa com nossa equipe, com esse resgate. E você que nos acompanha e precisa de ajuda, liga para cá, nós vamos te ouvir, nós vamos te atender. 0 Operadora 11 3573 3535. E o Bispo Irlan vai responder mais uma pergunta de uma pessoa que enviou para a gente, para esse número do WhatsApp, que a gente não atende chamadas nesse número, somente recebemos textos, voz, né? Você grava com a sua voz, você envia vídeos para o 95339-2828. E a Joacil, do Mato Grosso, tem mais uma pergunta. O senhor está pronto? O Joacil. Eu vou me colocar de pé e o senhor aí sentado vai responder a próxima pergunta. Vamos lá. Vamos lá.
Bispo, meu nome é Joacir, eu sou aqui da Catedral de Mato Grosso e a pergunta que temos ao senhor é o seguinte, está no livro de Mateus 12:31, que fala sobre o pecado e a blasfêmia contra os homens, que elas serão perdoadas, tampouco quando o mesmo pecado e a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não será perdoada. O que o senhor poderia nos orientar em cima disso? Muito bacana, Joacir, essa pergunta, porque o mal tem trabalhado muito com essa dúvida e é importante que todos os obreiros e todos os servos saibam isso para poderem também ajudar as pessoas que trazem essas dúvidas. Você pode também conferir em Marcos capítulo 3, os versículos 28 e 29 dizem assim: na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo não obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo. Aqui na Bíblia de Anotações do Bispo Macedo tem algo que é muito importante que todos saibam e leiam. Blasfemar. É impossível alguém reconhecer seus pecados e se arrepender deles por si só. Além disso, o homem não consegue nem mesmo entender suas necessidades espirituais e orar como convém, conforme está escrito lá em Romanos. Assim, o Espírito Santo é o único capaz de convencê-lo a respeito do arrependimento e da primordialidade da salvação. Mas como ele fará o seu trabalho se for rejeitado? Não há como. Quando a pessoa se opõe ao Espírito, despreza o único meio que existe de conduzi-la ao perdão. Porém, a blasfêmia contra o Espírito Santo não pode ser confundida com inúmeros tipos de pecados que alguém que está longe de Deus pode cometer. É importante esclarecer isso, porque há muitas pessoas que estão fracas espiritualmente e por acreditarem que seus pensamentos e suas ações já a condenaram, julgando com isso que pecaram contra ele. Não caia na tentação de acreditar que seus erros são grandes demais e que, por isso, você não merece ser ouvido por Deus ou que está destinado ao inferno. O Espírito Santo permanece pronto a conduzi-lo de volta à fé. Então, essa resposta está aqui no Evangelho de João e é importante que todos os servos, que todos os obreiros saibam para que possam orientar as pessoas que têm essa dúvida acerca da blasfêmia contra o Espírito Santo. Exatamente. E você não consegue ser convencido dos seus pecados? Muito cuidado, porque você pode estar cometendo aquele pecado que não tem como ser perdoado. O pastor William está lá, no outro lado dos estúdios, lá no CDA. Pastor William, nós vamos fazer a oração e eu já quero que o senhor se movimente para vir para cá. Antes que o senhor venha para cá, quanto tempo já na obra de Deus, pastor William? Bispo, nós estamos nessa caminhada aí há 20 anos na obra de Deus. 20 anos? Sim, senhor. E o bispo Irlan? Olha, agora, no próximo setembro, eu vou completar 35. 35 anos? Um pouquinho menos que o senhor, né? Graças a Deus. Essa é a fé. O maior testemunho de uma pessoa é a perseverança. É ela perseverar em meio a guerras, lutas, dificuldades. Como a gente ouviu o bispo hoje falar, hoje, sábado, foi a quebra do terceiro laço, né? Hoje foi o terceiro laço. E, pastor William, quando será a apresentação do EVG? Porque hoje a apresentação, a oração foi pelo Grupo Depressão Tem Cura, pelo Sócio Educativo. Quando que o EVG, já faz tempo que eu não vejo aqui o Grupo EVG na reunião dos discípulos, sábado, 18 horas, hein? Bispo, a EVG tem estado presente e vai ter esse dia especial da apresentação
E nós vamos estar lá a caráter representando esse grupo aí que tem ganhado tantas almas. Mas já sabe quando é ou não? Senhor bispo. Já sabe quando vai ser o dia? O senhor me passando o dia, a gente parte para cima. Já vão começar a se movimentar. Sim, senhor. Porque parece-me que o Grupo Jovem vai ter uma vigília e o EVG vai estar ali substituindo esse grupo. Vamos estar lá junto. A gente vai. Já vou mandar a data para você daqui a pouquinho. Deus abençoe. Deus abençoe, bispo. Vem para cá para a gente poder fazer a oração da fé. Então, meu amigo, vamos agora nos preparar para esse momento especial e eu tenho certeza o Espírito Santo vai abençoar. Antes da oração, eu tenho um testemunho fortíssimo aqui. O testemunho da Beatriz Garcês. A Beatriz Garcês, 28 anos, auxiliar de escritório. Ela cresceu com o sentimento de abandono, já que seu pai esquecia de buscar ela na escola. Como que pode? Esquecia de buscar a própria filha na escola, ficava lá sozinha, porque estava bebendo. Olha aí a situação. Ele se envolvia com os amigos lá do bar e acabava esquecendo a filha, não buscava a filha na escola. Nós vamos acompanhar esse testemunho, eu quero que você preste muita atenção, porque nós vamos aqui também prestar muita atenção, depois a gente volta com a oração da fé com todos vocês. Vamos lá. Meu nome é Beatriz Assis e meus problemas começaram logo na infância. Depois do meu nascimento, meus pais ficaram pouco tempo juntos. Eu tinha uns 4 anos, mais ou menos, quando eles se separaram. E aí, pouco tempo depois, eles entraram em novos relacionamentos. Meu pai, até hoje, casado com a minha madrasta, e minha mãe se casou com meu padrasto. Quando eu tinha 6 anos de idade, a minha mãe faleceu. Eu fui morar com a minha avó, e a minha avó, ela foi a primeira da minha família a ter contato com a fé, né? Ela, obreira, muito tempo na igreja, ela começou a cuidar da família. Ela foi trazendo meus tios, minhas tias, minhas primas, e eu ia acompanhando a minha avó, né? Eu cresci com aquele pensamento, a minha avó tá fazendo o favor de cuidar de mim, já que meu pai não é tão próximo, então eu não vou dar trabalho. Eu não via meu pai direito. Eu via só na hora que ele ia me deixar na escola e, além de quando ele ia me deixar na escola, às vezes ele ia me buscar na escola. Ao invés dele ir me buscar, ele estava bebendo e me esquecia na escola. Então eu fui crescendo com esse sentimento de abandono. Até que no trabalho eu conheci um rapaz e aí eu comecei um relacionamento com esse rapaz. E aquela visão que eu tinha de agora eu achei uma pessoa que não vai me abandonar. Aí eu depositei tudo naquele relacionamento. Eu entrei de cabeça. Tudo que tinha pra fazer pra eu conquistar aquela pessoa, pra aquela pessoa não me abandonar, eu fazia. Quando a gente estava próximo a fazer um ano de namoro, eu descobri que ele estava conhecendo outra menina no trabalho também. E aí ele terminou comigo. Então, meu escape era voltar pra casa. Sair do trabalho, voltar pra casa e chorar. Chorar. E aí eu descobri que a minha avó estava fazendo orações por mim. Ela me chamou uma vez na cozinha e falou: olha, eu pedi pra Deus que você lembrasse que na sua casa você era amada e você não quis receber isso. Desculpa. E aí, foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. Eu cheguei por causa da minha avó, que foi lutando por mim. E aí eu comecei a ver que, tipo assim, eu preciso dormir, eu preciso viver, eu preciso ter perspectiva de vida. E é uma coisa que eu não tinha antes. Eu achava que eu não podia ser amada. E aí eu comecei a vir. Em fevereiro eu me batizei nas águas e eu lembro que a minha avó depois ela foi morar em outro estado,
ela veio para São Paulo a visita e ela falou que ela queria conhecer o templo, porque ela não tinha conhecido o templo ainda. E aí calhou nesse dia de vir eu, minha avó e o meu pai. Ele veio junto com a minha avó nesse dia. Eu lembro que foi uma reunião das 18 horas e o bispo tinha falado sobre o relacionamento de pai e filho. Do filho ter paciência com os pais, do pai também tratar, não irar o filho. Mas que para ter um relacionamento que agradasse a Deus, a gente tinha que perdoar. E ali eu entendi que eu precisava perdoar o meu pai. Desculpa. Eu entendi que eu precisava perdoar meu pai, porque se eu não perdoasse meu pai, eu não ia conseguir ter um relacionamento com Deus. E eu lembro que nesse dia eu abracei meu pai e pedi desculpa pra ele, pedi desculpa pra minha avó. Talvez eles nem lembrem dessa reunião, mas pra mim foi a mudança. E eu lembro que depois que eu abracei o meu pai, que o bispo fez a oração, né, pra gente orar pela nossa família, ele buscou o Espírito Santo. E naquele dia eu tive meu encontro com Deus. Deus, ele se mostrou pra mim. E aí eu lembro que na quarta-feira, eu lembro aonde eu sentei no templo, eu lembro do bispo falando, você vai subir aqui e você vai receber o Espírito Santo. E eu falei pra Deus, eu não quero sentimento, eu não quero achar que um choro ou alguma coisa assim vai ser a confirmação. Eu quero a certeza, eu tenho que descer daqui com a certeza. E eu lembro que ele falou, passa aqui pelo altar. E quando eu passei no altar, eu desci transformada. Eu recebi o Espírito Santo passando no altar. Foi aquela certeza de que Deus estava comigo, que Deus ele não estava do meu lado, ele estava dentro de mim. Que eu tinha recebido ele com toda certeza e que aquele que eu buscava, que eu achava que todas as pessoas podiam me abandonar, eu encontrei em Deus que ele não ia me abandonar nunca. E ele não me abandona até hoje. Eu desci do altar diferente. Eu desci do altar assim, com outra perspectiva de vida. Eu já estava assim, eu não vou casar, eu não vou ser feliz. Eu pensava, né, antes de subir no altar, que eu não ia ter uma vida feliz. Mas quando eu desci do altar, com aquela certeza, o bispo falou assim, olha aqui o altar. Tudo aquilo que você achava que não ia acontecer, vai acontecer. E naquele dia eu criei que eu ia ter uma vida nova. E a partir desse dia, eu fui transformada, assim. Eu cheguei em casa já abraçando todo mundo. E todo mundo, tipo, já estranhando. Quem é essa menina que chegou aqui? Eu já tava tratando as pessoas diferente. Eu já tava enxergando as pessoas de uma forma diferente. Porque naquele dia eu tinha recebido o que eu nunca recebi antes. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu comecei a ter perspectiva, assim, em outras áreas também, né? Na área financeira, eu me formei e hoje eu trabalho numa área que eu gosto. Eu conheci meu esposo, né? Que hoje é meu esposo. E aí a gente começou a namorar, pouco tempo depois a gente noivou e casamos tem 1 ano e 3 meses, né? A gente tem um relacionamento muito bom, onde um agrega na vida espiritual do outro e juntos servindo a Deus. Falo com meu pai e com a minha família todos os dias. Não tem um dia que a gente não converse. Todos os dias a gente conversa. Todo dia a gente coloca o assunto em dia. E meu pai, toda vez que ele conversa comigo, às vezes ele fica assim, nossa, não dá pra acreditar, sabe? Que eu tenho uma filha assim que nem você. Bom, o Espírito Santo hoje, ele representa tudo. Tudo que eu tenho, é a minha herança, é o meu bem maior. Todo dia ele é o caminho que eu tenho que seguir rumo à salvação. Todo dia ele tá ali me aconselhando, me orientando, me ajudando. Pra mim ele é tudo, ele é o chão dos meus pés. Só o Espírito Santo, Bispo Irlan,
para promover o perdão de uma filha com um pai. Um pai que aos olhos humanos não merecia perdão de ninguém por abandonar uma criança lá na escola. Quer dizer, isso foi crescendo com ela, mas o Espírito Santo dentro dela, o Espírito Santo convenceu ela a perdoar o pai. Mas ela teve que realmente tomar a decisão. O Espírito Santo convence, mas não obriga. Se a pessoa não decidir, se ela ficar esperando sentir, quando eu sentir vontade eu vou perdoar, não. Ela tomou a decisão. Ela teve que ser forte, porque o perdão é isso. É uma decisão que a pessoa toma e ela precisa ser forte. Assim que ela o fez, assim que ela liberou o perdão para o pai dela, o Espírito Santo veio sobre ela. Não adianta a pessoa achar que vai cair do céu, pastor William. Ela faz a parte dela, Deus vai e faz a parte dele. E o interessante é que isso aconteceu no altar. O altar foi um divisor de águas, um antes e um depois. Essa preparação de ir até o altar trouxe essa resposta para ela, que foi a descida do Espírito Santo. Você quer o Espírito Santo, mas você tem o seu coração fechado, a sua mente fechada, e você não perdoa, você não abre o seu coração, você não toma uma atitude, você está esperando sentir alguma coisa, mesmo que você não queira. Perdoa. Fala que você perdoa. Faz a oração e fala que você perdoa. Vai até a pessoa e diz para ela: eu te perdoo. Seja perdoada por mim, eu te perdoo. O Espírito Santo vai entrar em você. Chegou o momento de falarmos com Deus, chegou o momento da oração. Pra ti posso ser sincero, não preciso ser mais forte do que sou. Há momentos que por fora posso até sorrir, mas sabes como estou. Tu conheces meu secreto e de longe me entendes. Tu sabes onde dói a minha dor. Do teu bálsamo preciso é o que me traz alívio, até que se cumpra em mim o teu querer. Senhor, meu Pai, meu Deus, nós estamos na Sua presença para te apresentar essa mãe, esse filho, esse pai, essa esposa, esse marido, essa pessoa que está com o seu coração fechado para o perdão. Ela tem a mente fechada para o perdão. Que nesse momento essa pessoa tome a decisão que vai mudar a vida dela. Que nesse momento essa pessoa venha falar o nome da pessoa que ela tem uma mágoa, ela carrega um ódio dentro dela, um ressentimento muito grande, porque, humanamente falando, ela tem razão. Mas, espiritualmente falando, ela tem que tomar a decisão agora de pedir perdão, e ela é liberta nesse momento. Seja liberto nesse momento, seja liberta nesse momento desse espírito que te leva
a guardar essa mágoa, alimentar esse ódio, manter esse ressentimento dentro de você que está te matando aos poucos. Espírito de mágoa, de ódio, sai dessa pessoa, seja livre, seja abençoada. Respira fundo, respira bem fundo agora. Graças a Deus, o perdão do Senhor Jesus invade dentro de você, entra em você. O Senhor Jesus hoje ressuscita dentro de você. E agora você pode perceber a paz, a alegria. Oh, meu Deus, consagra o copo com água. Vamos beber e pela fé nós vamos tomar uma vitamina que vai nos trazer força, vai nos dar força, vai levantar o que está caído. E aqueles que creem, digam em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Tomem todos da água e sejam abençoados. Quero te sentir, mesmo no sussurro. Quero te ouvir. Não é muito, Pai, mas preciso saber que ainda estás aqui. Posso não saber teus planos, mas eu sei que são mais altos do que os meus. Mesmo assim, Senhor, às vezes a pequena fé que tenho quer falhar, e por isso também choro e por renovo imploro, pois sem ti, Senhor, não sei aonde ir. Olha, Deus abençoe todos vocês. Foi um prazer estar com vocês nessa programação. Pastor William, suas considerações finais. Só agradecer, bispo, e que Deus abençoe a todos. E dia 30, né? A produção me falou aqui, dia 30. Dia 30, a EVG estará aqui na 18 reunião dos horas. discípulos às 18 horas. Bispo William, muito obrigado pela participação. Irlan, pastor William. Bispo Irlan. Pois é, neste domingo nós teremos a Santa Ceia da Ressurreição, uma grande oportunidade, especialmente para aqueles que desejam voltar. Que Deus abençoe a todos, foi um prazer e até a próxima oportunidade. Até lá.